Deu certo em relação aos companheiros de Daniel e de Daniel? Não, não funcionou. Não funcionou essa estratégia do rei. Eles permaneceram firmes nos propósitos deles. Então, a estátua já estava construída, o decreto dominical já estava ali, o papel na frente. E aí, Satanás usou a sua última estratégia. A última cartada. Qual foi? A palavra de Deus diz: quando ouvides o som de toda espécie de, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro. A irmã White comenta este momento desta maneira: será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música. Quando? Perto do decreto dominical. Eu pergunto, Satanás está usando isso hoje? Sim ou não? Parem de brincar com esse assunto. Porque existe um tipo de música que cumpre os propósitos de Satanás. E existe um tipo de música que frustra os propósitos de Satanás. E você sabe qual é qual? Então paremos de brincar com esse assunto, irmãos. Quando nós trabalhamos a música na igreja, nós precisamos ter critérios. E os critérios não são o que as pessoas gostam de ouvir. Os critérios são o que Deus gosta de ouvir. Não brinca com esse assunto. Isso é muito sério. E dentro desse contexto da música, está o último evento que vamos tratar agora para nós encerrarmos. O fechamento da porta da graça. Mas, Leandro, o que tem a ver o fechamento da porta da graça com música? Tem tudo a ver. Querem ver só? Quantos aqui já ouviram falar do movimento da carne santa? Quantos já ouviram falar? O movimento da carne santa foi algo que aconteceu lá no tempo da irmã White. A irmã White estava na Austrália e Deus deu uma ordem para ela: volte para os Estados Unidos, que nós precisamos combater um movimento que está crescendo lá. No movimento da carne santa, as pessoas pregavam que para nós sermos arrebatados, nós precisamos atingir carne santa nesta terra. Ou seja, mais ou menos como se fosse a glorificação nessa terra. Então, eles pulavam, eles gritavam, eles dançavam. Em determinado momento, uma pessoa desmaiava. Quando essa pessoa desmaiava, ela era levada à frente. Pessoas ficavam girando em torno dela, dançando, gritando e falando todos ao mesmo tempo. Quando a pessoa recobrava a consciência, ela era considerada como se tivesse passado pela carne santa. Essa pessoa estava pronta para ir para o céu e ela nunca mais pecaria e nunca mais morreria. Eu pergunto, é fácil ou difícil acreditar num negócio desse? Em sã consciência? Difícil. Uma pessoa desmaia, tem convulsão, então ela passou pela experiência do Getsemane que Cristo passou, ela adquiriu carne santa, ela adquiriu a glorificação, então daqui para frente ela não vai morrer nunca mais e não há nenhuma possibilidade mais dela pecar de novo. E muita gente aderiu a esse movimento. Irmãos, sabem onde era esse movimento? Dentro da igreja adventista. E Ellen White teve que voltar da Austrália para combater isso. Eu pergunto, se em sã consciência seria difícil acreditar numa barbaridade dessa, então Satanás tinha que mexer aonde? Exatamente na consciência das pessoas. E o que ele usou? Música. O pastor Stephen Haskell estava presente num desses eventos, não era adepto do movimento, ele estava lá para pregar, e ele viu o que aconteceu e escreveu para a irmã White. Ele disse que em alguns momentos as pessoas estavam na fila do refeitório e essas pessoas tremiam como se estivessem tendo convulsões. Alguns desmaiavam. Era uma baderna total. E olha algumas coisas que ele escreveu para a irmã White. Havia excitação com ruído e confusão. Outros pulavam, dançavam e gritavam. Em seus serviços religiosos, os fanáticos desenvolviam um alto grau de excitação mediante o uso de instrumentos de música. Quase todos são por ele influenciados por causa da música que é executada na cerimônia. O pastor escreveu mais: eles tocam músicas dançantes com letras sagradas. E eu pergunto para vocês, você já viu isso em algum lugar? Música com letra sagrada e com ritmo dançante? Veja o que mais ele fala.
Eles gritam amém, louvado seja o Senhor e glória a Deus. Isso causa aflição. As doutrinas pregadas correspondem ao resto. Alguns dizem, não, o problema de Diana era aquela doutrina espúria. O pastor Hescon falou, as doutrinas pregadas correspondem ao resto. A questão aqui, que está auxiliando as pessoas a aceitarem esse tipo de doutrina espúria, é o sistema de culto, a música. Nunca usam nosso próprio inário. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. E eu pergunto o que isso tem a ver com o fechamento da porta da graça. Isto aqui. As coisas que me descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Ou seja, aquilo que aconteceu em Indiana, pessoas gritando, pulando, batendo palmas, músicas dançantes com letra sagrada, o Senhor revelou a Ellen White que ia voltar a acontecer quando a porta da graça estivesse prestes a se fechar. E eu pergunto a vocês, isso está acontecendo? Então a porta da graça está fechando. Isso está acontecendo neste momento em nosso meio. Infelizmente. Principalmente como aconteceu em Indiana. Em nossas reuniões campais. E eu sempre me pergunto, irmãos. Quando Satanás vê esse tipo de coisa, o que ele pensa? Quando Satanás vê nossos jovens pulando, gritando, batendo palmas, tirando selfies, pegando autógrafos, o que você acha que ele pensa? Esse aí que é o seu exército? Estamos no meio de uma guerra ferrenha. O meu exército está trabalhando arduamente, se preparando, treinando. Então ele nos induz a, no meio da guerra, no final da guerra, nos momentos mais intensos da guerra, do grande conflito, ele nos induz a ficar nos divertindo. Sabe o que acontece com alguém se divertindo no meio da guerra? Ele morre. Só que a morte dessa guerra, irmãos, é eterna. Eu amo muito ao Senhor, eu não quero Satanás debochando dele. Eu não quero Satanás debochando do meu Deus. E dizendo, esse exércitozinho aí seu? É isso? Quando eu convoco os meus soldados para a gente tratar de planos de batalha, vem todo mundo, vem em massa. E quando você convoca seus soldados para as reuniões de batalha, na quarta noite, na escola sabatina, domingo à noite, semana de oração, vem alguém? Ninguém comparece, ninguém te dá atenção, não. É esse exército? É isso que Satanás fala com Deus, irmãos. Eu não quero que ele fale isso com o meu Deus. Eu não quero que ele vença na minha vida, eu não quero que ele vença na tua vida. Eu não falo nem em relação a Deus, porque em relação a Deus ele já perdeu. Ele sabe disso. Por isso que ele está irado. Ele sabe que tem pouco tempo. Por isso ele precisa arrastar o máximo de pessoas. Então, em nome do Senhor Jesus, tomem cuidado com a música que vocês usam. Tomem cuidado com a forma como vocês conduzem o culto na igreja, porque o culto é ao Senhor, não é para nós. É Ele que é adorado. Ele que tem que dizer como deve ser. Tomem muito cuidado com isso. Deus está nos dando os últimos avisos. Ele não vai continuar avisando. O tempo está acabando. Jesus precisa voltar porque este mundo está de mal a pior. E se nós continuarmos brincando, nós iremos cair nesta guerra. E nunca mais nos levantaremos. Porque esta guerra representa morte ou vida eterna. Então pare de brincar com a vida eterna. Leve isso a sério. Estamos vivendo um tempo em que devemos estar tratando de preparação para a crise final. Estamos vivendo um tempo em que os nossos congressos, eventos, campais e campuris
deveriam estar treinando os nossos jovens para a crise final. E eu pergunto, estão fazendo isso? Olhem as cenas, olhem as imagens e me responda. Estão treinando para a batalha final? Estão se preparando para a batalha final? Aliás, sabem o que vai acontecer? E pessoas que promovem isso têm uma conta muito séria a acertar com Deus. Porque Deus escolhe pessoas. Como a irmã White escreveu, a nossa missão é preparar um povo para estar de pé quando Cristo voltar. A nossa missão não é entreter pessoas, não é divertir pessoas, não é manter pessoas sentadas na igreja com a doce ilusão de que ter o livro na igreja significa ter o nome no livro da vida. A nossa missão é treinar pessoas para o céu, preparar cidadãos para o céu, preparar jovens, crianças, adolescentes, adultos e idosos que tenham a capacidade de defender a sua fé aí no mundo, na faculdade, no trabalho, no bairro, seja onde for, e que um dia estejam dispostos a morrer por esta igreja. E hoje em dia a igreja não pode falar nada, que a pessoa se ofende. Só que em breve, esta igreja nos convidará a morrer por ela. E quem se ofende hoje porque a igreja pede algo que está na Bíblia, quando vier a hora de morrer vai ser como? Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar.